gostaria de requerer, senhor presidente, bom dia. Bom dia. Embora eu saiba que não seja a posição do eminente relator e também do eminente procurador-geral da República, mas como eu suscitei em preliminar, eu gostaria de requerer a vossas excelências que o advogado do colaborador fizesse a primeira sustentação oral e depois na ordem alfabética. É o que eu requeiro, senhor presidente. Ouço o relator, ministro Alexandre de Moraes, a respeito da questão de ordem que foi apresentada. Não há nem previsão legal para que se abra o sigilo da colaboração antes do recebimento da denúncia. Então, presidente, eu voto contra o pedido para que nós mantenhamos o que regimentalmente é proposto nos termos da ordem alfabética da denúncia. Pois não, ministro Alexandre. Então, eu vou submeter à votação essa questão de ordem, dando a palavra inicialmente ao ministro Flávio Dino para o seu voto sobre esta questão de ordem. Senhor presidente, sendo a primeira oportunidade de falar, saúdo Vossa Excelência, assim como a nossa decana, a ministra Carmen, ministro Fux, o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República, os advogados aqui presentes, advogadas, as partes, os políticos, demais interessados nesse julgamento. De fato, a questão suscitada pelo eminente advogado Celso Vilardi se articula a dois aspectos. O primeiro, a literalidade do comando legal, tal como referido pelo ilustre relator. Nós temos fases no processo e, obviamente, nós estamos aqui no ato inaugural de mera aferição de plausibilidade. Por isso mesmo, nós não temos ainda a consumação daquilo que chamamos de processo, uma vez que há petições que poderão ou não ser transformadas em ação penal. Tanto é que, de fato, a imperatividade da abertura do sigilo se refere apenas ao momento em que, de fato, se instaura a relação processual a partir da consumação ou não da análise da justa causa por parte do tribunal. De fato, não há na Lei 2.850, que rege a colaboração premiada, esta previsão, a não ser quando nós temos a consumação ou a configuração plena da relação processual. Nós temos, portanto, este primeiro empecilho. Nós temos o parágrafo 10A do artigo mencionado pelo ilustre advogado, artigo 4º, que não prevê essa inversão ou esse encadeamento por ele proposto. Ademais, não há teleologia, não há finalidade que justifique isto, uma vez que sabemos bem que, nesse exame de plausibilidade, o standard probatório sendo mínimo, não há nenhum prejuízo à defesa em face dessa configuração nesse momento das sustentações orais. Não há dúvida que, caso o tribunal resolva transformar essas petições em ação penal e haja, portanto, a configuração plena da relação processual, teremos aí sim a incidência desse comando, de modo que, com esses fundamentos, acompanhe o relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência, Sua Excelência, a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, senhores advogados presentes. Senhor presidente, nós estamos no campo do direito público, onde vigoram dois princípios importantes, né, no caso. O princípio da legalidade, segundo o qual o homem público só pode fazer aquilo que a lei permite. A lei não permite essa inversão de sustentação. Em segundo lugar, nós estamos sob o prisma do devido processo legal. Devemos obedecer estritamente aquilo que a lei estabelece para que o processo seja consoante o que determina a Constituição Federal. Com esses rápidos fundamentos, eu acompanho Sua Excelência o relator. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, sobre essa questão de ordem? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, as partes, todos que nos acompanham, senhores servidores.
Presidente, nessa questão também eu fico, aliás, como em tudo, nos termos estritos da lei. A lei estabelece, portanto, uma norma, que é a norma que está sendo seguida, no sentido exatamente de acompanhar a relação tal como listada dos denunciados. Trata-se de uma petição, o que nós estamos aqui verificando para ver se há indícios suficientes ou argumentos suficientes da Procuradoria-Geral da República. Não há uma ação penal, portanto, não há ainda a formação desta ação penal, nem se sabe ainda se haverá, se houver, e sempre nos termos da lei, para garantir o devido processo legal muito estrito, como se exige em casos nos quais se envolve, como neste caso, matéria criminal da maior significação. Por isso, eu, acompanhando o entendimento até aqui firmado pelos ministros, a partir do voto do ministro relator, também voto no sentido de indeferir o pleito formulado, entendendo perfeitamente as razões do eminente advogado, doutor Celso Villard, apenas para garantir que, tanto neste como em todos os atos, há que se seguir o devido processo legal, e neste caso não há esta previsão, razão pela qual, senhor presidente, também eu voto no sentido de indeferir o requerimento. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Também eu estou acompanhando o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, por entender que nesta fase em que não há uma ação penal, estamos analisando aqui o recebimento ou não de uma denúncia, não se aplica o entendimento firmado pelo plenário, inclusive em precedente do eminente ministro Alexandre de Moraes, que concede primeiro aos colaboradores a palavra e depois aos demais acusados, né, e réus, na verdade. Então, como aqui não temos aqui um processo instaurado, eu também acompanho o eminente ministro Alexandre de Moraes, compreendendo, evidentemente, as razões do eminente advogado Celso Villard. Então, proclamo o resultado em relação a essa questão de ordem. A turma, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido de indeferir o pedido nos termos do voto do relator. Dando sequência, então, eu concedo a palavra ao advogado Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto para a sustentação oral pelo denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues.